Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Hoje eu estou gravando num espaço um pouquinho diferente, na verdade não está com a câmera, né? Basicamente acompanhando aqui as notícias do mercado em tempo real para a gente estar trazendo aí essa novidade. E o nosso juros, nossa taxa de juros aqui no Brasil volta a subir, né? Então hoje, quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021, a taxa básica de juros voltou a subir agora para 7,75. Bom, a gente já tinha aí basicamente, né, o mercado precificando esses juros, então a curva de juros longa, tanto que os títulos de renda fixa, que tem um prazo maior ali de vencimento, né, já estavam ali com uma precificação bem mais alta, né, o mercado estava apostando para que esse aumento da taxa base de juros fosse de 1,5% a 1,75, né? Na verdade, chegou até a precificação ali de 2 pontos percentuais, mas depois 80% ali das pessoas que acabam precificando, né, principalmente pela negociação do mercado, precificaram em 1,75. Bom, mas afinal de contas, o que impacta, o que a taxa de juros, a taxa base de juros vai impactar, né? Então, será que é hora de sair da renda variável, voltar para a renda fixa? E, claro, para a gente que gosta de estar trabalhando opções, né, o que isso influencia? A gente já faz operações contínuas aí para estar gerando caixa todos os meses, né, operações de renda, e de que forma que isso daqui impacta as nossas operações? Será que muda realmente alguma coisa? Bom, então pensando aí nessas dúvidas, a gente está fazendo esse vídeo aqui, trazendo essa informação aí de forma mais rápida possível, tá? Então faz o seguinte, ó, já clica no botão aqui no like, tá? Deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal também, que é super importante para que esse conteúdo e outros, né, conteúdos aqui do canal cheguem a mais pessoas. Então isso ajuda muito a gente estar crescendo por aqui. Agora, sem enrolação, e vamos para o vídeo, vamos aqui falar do conteúdo. Bom, então o que é a taxa Selic? Por que esses movimentos recorrentes são tão importantes, tá, para o mercado? Bom, a taxa base de juros, basicamente vão ter três grandes pilares aí na nossa vida financeira. Primeiro, que muda a taxa de empréstimos, né? Então, se a taxa base de juros vai subindo, a expectativa de que ela suba, os empréstimos ficam cada vez mais caros, os financiamentos ficam mais caros, tá? Outro ponto também é a questão da inflação. Isso é uma política monetária utilizada pelo governo para conter a inflação. Basicamente, quando ele deixa o preço do dinheiro, digamos assim, mais caro, menos dinheiro vai ter no mercado, e isso conteria basicamente o consumo e, consequentemente, a inflação. Como a gente está vendo aí no mundo inteiro, né, uma alta da inflação, e diversos bancos centrais aí no mundo vem aumentando essa taxa base de juros, né? Principalmente os países emergentes. O Canadá hoje manteve a sua taxa base de juros, mas principalmente os emergentes aí vem aumentando, né? Os bancos centrais vêm apertando um pouquinho mais para estar contendo esse processo inflacionário. E, claro, vai mudar o rendimento de diversos investimentos também. Bom, vamos falar aqui basicamente das taxas de empréstimos, tá? Então, como eu falei, a Selic, basicamente, que define aí todas as outras taxas. Até porque o empréstimo que um banco faz para o outro, né, todos os bancos, no final do dia, para não ter risco sistêmico, eles têm que zerar o caixa. Ou seja, quem tem caixa superavitário empresta para quem tem caixa deficitário, fica todo mundo ali no 0 a 0 quando vai virar de um dia para o outro, principalmente para não ter a ocasião de algum banco quebrar, isso desencadear um risco sistêmico. Então, essa taxa de empréstimo interbancário é com base no CDI, que segue basicamente a taxa Selic. Então, se a taxa Selic aumenta, o empréstimo que os bancos fazem ali um para os outros aumenta também, e aí isso daí acaba se alastrando por toda a economia. Aumenta cheque especial, aumenta crédito consignado e por aí vai, né? Então, quando o governo decide aumentar a Selic, justamente a intenção é essa, tá? Uma desaceleração da economia. Isso faz com que, como eu falei, o crédito fique mais caro, mais pessoas acabam pegando menos empréstimos. A gente pega pelas próprias empresas, né? Uma empresa ela vai avaliar muito bem antes de tomar um empréstimo, principalmente se esse empréstimo estiver caro. Então, isso dá uma contida na demanda que
aperta um pouquinho mais a inflação. Então, os preços tendem a baixar ou ficar mais estáveis como consequência dessa política monetária que, venhamos e convenhamos, nem sempre dá certo, tá? Só que, por outro lado, também, quando a gente aumenta a taxa Selic, a gente desestimula o consumo, desestimula o investimento. E aí a gente tem também a expectativa de uma queda no crescimento do PIB, uma queda no crescimento do país e também desencadeia menos empregos, né? Então, isso daí tem uma consequência econômica muito importante. Bom, e nos investimentos? A gente sabe aqui, a gente está entendendo como é que funciona basicamente na economia, mas como é que funciona nos investimentos. Vamos pegar aqui a renda variável, por exemplo. Pô, se a renda variável está pagando uma renda fixa ali que seja de 16%, se a gente for pegar vencimentos mais longos, muitas pessoas começam a tirar o dinheiro da renda variável, né? Começa a entrar uma pressão vendedora para ter essa migração de investimentos, ou balanceamento ali da carteira. Então, normalmente, o mercado tende a cair quando há essa expectativa de aumento da taxa de juros. Na verdade, o nosso mercado já vinha precificando esse aumento. Tá? Então, o que a gente vai ver é se esse aumento foi fora do que era esperado pelo mercado, aí a gente pode ter grandes ajustes já no pregão de amanhã. Bom, e para as opções, que a gente trabalha com opções, muda alguma coisa? Sim. O prêmio das opções ficam mais caros, tá? Então as opções vão ficar mais caras. Por quê? Elas têm basicamente alguns componentes que influenciam no preço da opção. Preço do ativo, valor de exercício, tempo que falta para o vencimento, volatilidade. Então, se o mercado está muito volátil, o que acontece? As opções ficam mais caras e taxa de juros. Se aumenta a taxa de juros, aumenta o prêmio das opções também, o que é muito bom para as nossas operações, nossas estratégias de renda. A gente trabalha basicamente com estratégias de renda, em sua maior parte, coletando o prêmio de risco do mercado e com o aumento tanto da volatilidade quanto da taxa base de juros, a gente vê também o prêmio das opções começando a aumentar bastante. Bom, então resumindo aí, o aumento da taxa Selic é bom ou é ruim? Eu particularmente acho uma situação bem complicada. Muitas pessoas falando aí, muitos economistas falando que um aumento de 1,5 para cima é muita loucura, no sentido de que a gente tem um lapso temporário de inflação, principalmente não por parte de demanda, mas por parte de oferta. Então a gente vê o preço do barril de petróleo subindo, a gente viu o preço do minério de ferro subindo também agora, nos últimos momentos começou a queda intensificada. A gente vê problema no fornecimento de microchip para celulares. Então tudo isso faz com que o preço suba devido à condição de oferta, que deve se normalizar, principalmente de acordo com a normalização, digamos assim, do mundo pós-pandemia. Tá? Então, uma taxa base de juros, se aumentada ali de forma elevada, pode não ter espaço depois para que a gente tenha aumentos progressivos para estar fazendo esse controle da inflação, fora que pode frear bruscamente o desenvolvimento aí, o crescimento do país em um momento que é tão importante como esse, que a gente tem taxa de desemprego elevado também. Quanto menor a taxa de juros, para mim, para você, cidadão brasileiro, quanto menor a taxa de juros, a gente tem um país que empréstimos ficam mais baratos, financiamento imobiliário, tudo isso, e a economia começa a rodar de forma muito mais intensa, mais empresas vão estar em funcionamento, as pessoas buscam um rendimento que pague muito mais que a renda fixa. Então, se a renda fixa está pagando um pouquinho, vai estimular novas pessoas a estarem empreendendo, aumenta a taxa de emprego. Então, para a economia, a gente tem uma situação muito boa quando a taxa de juros é baixa. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente conseguiu manter taxa de juros baixa por um curto espaço de tempo, está voltando a subir e vamos ver como é que são os próximos passos. Agora, antes da gente finalizar esse vídeo, deixa aquele like, joinha e muito obrigado a todos. Nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.